por causa da pandemia, o Estado do Rio de Janeiro decretou recentemente que haverá uma série de feriados, alguns antecipados e outros criados, mas que juntos a gente vai ter um período longo de feriado, já estão chamando até de super feriado, que vai do dia 26 de março de 2021, uma sexta-feira, até o dia 4 de abril de 2021, que é um domingo. E em razão disso, como fica a contagem de prazos processuais nesse período? Existem atos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente não precisaria de fato desses atos. Eles são úteis, claro, porque esclarecem, deixam mais claro aquilo que está acontecendo, mas a gente não precisaria deles por força do que já dispõe o Código de Processo Civil. Então vamos começar pelo CPC e depois a gente entra nesse ato do TJ Rio de Janeiro. Ok? Muito bem. Artigo 219 do CPC diz assim: quando os prazos forem fixados em dias, serão computados apenas os dias úteis. E, portanto, quando eu tiver prazo fixado em horas, meses, semanas, lustro, década, qualquer outra coisa, exceto em dias, segue a contagem em dias corridos. Mas prazos fixados em dias, que são a maioria, esses prazos serão contados apenas nos dias úteis. E o artigo 216 diz o que são dias úteis. Dias úteis são aqueles considerados por lei como dias úteis, que é o caso desse período entre 26 de março e 4 de abril, sábados e domingos. Flecha, sábado e domingo é feriado para efeito processual? Sim. Então, sábados, domingos e os dias que a lei diz que são feriados, todos são feriados para efeitos processuais. Muito bem. Nesse contexto, como ficaria, então, a contagem dos prazos processuais? Eu vou dar um exemplo no quadro. Vamos lá comigo. Eu tenho a intimação de uma sentença, por exemplo, no dia 24 de março, que foi uma quarta-feira. Quarta-feira, 24 de março, foi a intimação das partes de uma sentença. E as partes querem interpor embargos de declaração. Prazo dos embargos de declaração, 5 dias úteis. Como ficaria então essa contagem? 25/3 é o primeiro dia do prazo. 26/3 já é feriado e, portanto, ele não será computado, nem nenhum outro dia até o dia 4 de abril, que é um domingo. Então, o dia útil subsequente, 5 de abril, é o segundo dia útil. Dia 6 é o terceiro. Dia 7, o quarto. E dia 8 de abril, o quinto e último dia do prazo para interposição dos embargos de declaração. Pronto. Assim deve ser feita a contagem de qualquer prazo fixado em dias durante esse período do tal superferiado entre 26 de março e 4 de abril. Ok? Muito bem. Tranquilo isso, nenhum problema. Aí veio um ato do TJ Rio de Janeiro que está correto, que está perfeito. Ele só reproduz aquilo que está no CPC, com outras palavras, mas ele está corretinho, perfeitinho. É o ato executivo número 63 de 2021, de 24 de março de 2021. Nesse ato, lá no artigo 6º, eu tenho a seguinte redação: os prazos relativos aos processos em trâmite em órgãos de segunda instância. Então, primeira instância é exatamente o que eu expliquei para vocês no desenho. E para a segunda instância é o que eu vou explicar agora, que é igual na primeira instância. O que eu vou ler agora está dizendo que é para a segunda instância porque esse ato todo está regulamentando atos e prazos processuais na segunda instância. Mas o que eu vou dizer agora é igual ao que eu expliquei no CPC e vale exatamente igual tanto para a segunda quanto para a primeira instâncias. Exatamente igual. Tudo bem? Artigo 6º desse ato. Os prazos relativos aos processos em trâmite em órgãos julgadores da segunda instância que se iniciarem ou vencerem no período compreendido entre 26 de março e 4 de abril de 2021, durante a vigência do feriado prolongado,
ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, conforme dispõe o artigo 224, parágrafo 1º do CPC. Ou seja, esse ato do tribunal está exatamente em consonância com o que diz o CPC, tanto no 224, parágrafo 1º, que é o que diz que prazos iniciados ou terminados em dias não úteis, feriados, portanto, prorroga para o primeiro dia útil subsequente, é exatamente também o que eu expliquei dos artigos 219 e 216, agora há pouco nesse vídeo. Tudo bem até aqui? Então, vamos no quadro de novo, para eu mostrar para vocês onde foi que deu uma certa confusão com essa redação desse artigo 6º que eu li para vocês agora. Vamos lá. Mesma coisa. Sentença. E as partes foram intimadas dessa sentença no dia 25 de março, que é o último dia útil antes do início do feriado prolongado. 25 de março se deu a intimação. Quando começaria o prazo para interposição de recurso? Começaria no dia 26. Mas, como o prazo se iniciou no período compreendido do feriado, entre 26 de março e 4 de abril, começaria dia 26, mas como está nesse período, prorroga para o primeiro dia útil subsequente, 5 de abril. Aqui, então, eu começo a contagem do meu prazo dos embargos de declaração ou da apelação. Tudo bem? Tranquilo. É exatamente o que fala o código. O ato do tribunal está perfeito. É exatamente isso aí. E o contrário. Imaginem que eu tenho uma intimação qualquer e o último dia do prazo seria o dia 26 de março. Então, o último dia, como isso aqui é um feriado, o último dia do prazo passa para 5 de abril de 2021. Ok? Então, quando a gente for olhar esse ato que eu acabei de citar, o ato executivo 63 de 2021, ali está falando em vai ser prorrogado para o próximo dia. Eu recebi umas perguntas dizendo, Flecha, está falando em prorrogar, mas não é suspender? É a mesma coisa que falar mas, porém, contudo, todavia, entretanto. É exatamente igual. Está suspenso e automaticamente ele se prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Ok? Eu espero que a explicação e os exemplos tenham ajudado. Fiquem em casa, protejam-se, a vacina está chegando aí para todo mundo e daqui a pouco todo mundo volta para a rua e para as contagens normais dos prazos processuais. Tudo bem? Tchau, tchau!